Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Venture Fellows Podcast. Estamos aqui novamente, eu com quem? Priscila Curi, da Venture People, e uma super convidada hoje, a Mari Gaida, que ela é uma referência, né, quando o assunto é gestão de pessoas, é uma LinkedIn Top Voice, host do podcast Meu Time, e está liderando hoje a área de People da Uncover. É isso aí, a Mari, que se você acompanha, já conhece ela no LinkedIn ou no Instagram. Quem que é a Mari na fila do pão? Conta aí pra gente, Mari. Vou fazer o overview, então. Sou Mariana, todo mundo me chama de Mari, tenho 36 anos, sou mãe do Henrique, que tem 6 aninhos, sou gaúcha, mas moro aqui em São Paulo há 9 anos. Vim para São Paulo para ser head de RH de uma startup, acabei ficando. Passei por algumas startups, grandes empresas de tecnologia. Há quase 2 anos me juntei à Uncover, uma empresa de análise de dados para mídia. Hoje o nosso foco é 100% nesse mercado de mensuração de mídia e hoje lidero aí a área de People da Uncover com muita alegria e crio conteúdo sobre essa jornada de RH para tecnologia, que já são 12 anos de RH para tecnologia e focada nesse mercado, principalmente startups. Até já contei que tentei fazer a migração para grandes corporações, me arrependi amargamente e voltei para startups, onde é o meu lugar. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. É uma alegria imensa a gente poder bater esse papo. E vamos lá, vamos conversar. Então, para quem está montando times, para quem está empreendendo, fica aqui com a gente, porque vai ser um bate-papo sensacional. E antes da gente começar de fato as perguntas, queria trazer um pouquinho da sua história mesmo, Mari, você pincelou agora, mas a gente viu que você teve um começo de RH aí mais inusitado, né, numa empresa É, chinesa. Conta pra gente como que foi, né, esse início, como você veio parar onde você está agora, nessa trajetória mais de startups, como você disse. legal. Eu acho que eu sou a forasteira do mercado de tecnologia. Assim, pensando em people, pensando em RH, normalmente quem a gente vê nesse mercado são pessoas que estudaram em universidades muito relevantes, né? E os pais ou alguém da família já era desse mercado e aí teve a oportunidade de ingressar. E no meu caso foi totalmente inusitado. Bem jovenzinha, precisava trabalhar, vou procurar estágio, acabou aparecendo um emprego como assistente administrativa. Eu sou formada em administração pela Federal, estava cursando a faculdade e ainda pensei: "Ah, preciso trabalhar, preciso ter minha grana". Isso lá no Rio Grande do Sul, ainda no interior do Rio Grande do Sul, que ainda é mais difícil, né, era muito mais difícil 12 anos atrás, mas continua ainda sendo um mercado é, eu não diria atrasado, mas um pouco atrás, pensando nesse eixo Rio-São Paulo, que a gente vive mais, e interior sempre tem mais dificuldade, né, de conseguir, crescer suas empresas de tecnologia, seus polos de tecnologia, e tem gente que tem feito isso com muito bem, mas 12 anos atrás, lá no interior de Santa Maria, não era tão simples assim, eu não tinha essa ideia. Eu acho que essa é a questão mais inusitada, né, eu não tinha pensado, não tinha, programado, né, estar nesse mercado ou ter contato com o mercado de tecnologia como hoje eu estou muito dentro, muito aprofundada, né, e já tenho bastante bagagem nesse mercado. Então eu precisava do emprego, apareceu lá um assistente administrativo e precisava falar inglês, que era o que eu tinha. Era o que eu tinha na mão, eu tinha o inglês e um sonho de ter um empreguinho lá, né. E aí eu pensei: "Ah, assistente administrativo, escritório, né, beleza, é isso aí". Já tinha feito alguns estágios, e me ligaram 8 da noite para 8 da manhã eu estar no escritório para fazer a entrevista. Eu falei: "Nossa, que urgência, que pressa". Eu falei: "Beleza, vamos lá, eu também tô querendo, com pressa também". E fui, né, e aí eu começou a se afastar da cidade, assim, né, o táxi, sei lá o que que eu peguei na época, e quando eu cheguei lá era uma casinha, assim, do lado da subestação da energia da minha cidade. Entrei no corredor, né, e não vi ninguém, isso era um pouco antes das 8 da manhã. E daqui a pouco começou a sair de uma casinha nos fundos, assim, um monte de chinês. E não eram só pessoas com traços asiáticos, eram chineses falando chinês e tal. E eu pensei: "Caramba, onde é que eu tô me metendo que vão me traficar, né, tráfico de pessoas, como é que a agência conseguiu achar essa empresa aqui?". E aí eles foram falando: vem cá", né, em mandarim. E entrei no escritório, assim, pensei: "Ah, já tô aqui, vamos lá, não tem nada a perder". E entrei e saiu uma cabecinha brasileira de uma sala e falou: "Ah, tu que é a Mariana?". Eu falei: "Sou a Mariana". "Vem cá que aqui que vai ser a entrevista". Era uma entrevista com uma o chefe só falava mandarim, aí tinha um intérprete, né,
E aí no meio da entrevista eu vi que eu falava e ele falava 2, 3 palavras, sabe. Pensei: "Esse cara não tá ou ele não tá me entendendo ou ele não tá me traduzindo, né". Eu falei: "Ah, é melhor que eu fale inglês?". Ele falou: "Ai, bem melhor". E aí então metade do outra metade da entrevista foi em inglês sendo traduzida para mandarim, né. E beleza, né, deu certo ali, eu acho que eles viram que eu não me assustei com a situação, que eu estava achando tudo muito divertido e me contrataram. E aí era para eu fazer, arquivo de documentos, sei lá, não me lembro qual era a proposta inicial, mas era assistente administrativa, era para resolver coisa. E o chinês ele tem muita questão da confiança, né. Então, assim, nos primeiros 2, 3 meses ali, passou muito dinheiro vivo na minha mão, porque tudo que eles precisavam comprar pra obra, que era uma construtora chinesa, né, tudo que eles precisavam comprar pra obra, para os alojamentos, tudo era eu que pagava. E eu vi aquilo como um teste, né, teste de confiança para eles verem se eu era uma pessoa do bem, se eu era idônea e tal. Deu tudo certo, fizemos tudo certo, e a obra lá era eu não me lembro quantas pessoas, mas era uma obra grande, era uma das maiores obras. Era uma empresa chinesa, que já era primeiro lugar na China, e aí eles começaram a avançar para os BRICS, e aí como eles já estavam na China, eles vieram para o Brasil, além da Rússia, da Índia, e é isso, né, e aí vieram para o Brasil. E foi muito legal, assim, no início eu realmente era uma assistente administrativa, pau para toda obra, e o problema de ser pau para toda obra é que toda hora tem obra, então toda hora tinha obra na obra, e aí eu me deparei com uma situação que eu não imaginava que na China só existe um documento, né, é um documento único que é usado para saúde, para tudo. E a gente tem RG, CPF, CNH, carteira certificado de reservista, carteira de trabalho, né, e são vários documentos, e isso confundia muito eles. Eu comecei a fazer tradução da documentação para eles, e tradução de outros documentos, e aí fui cair no RH. No RH bem DP, chão de obra, fazendo, mobilização e desmobilização de obra. Era um recrutamento de obra, né, eu ia para a cidade, recrutava todo mundo que ia trabalhar na obra, fazia toda a questão de auditoria trabalhista na documentação, enfim, porque eram obras licitadas, colocava o pessoal para dentro, e aí depois, quando acabava a fase da obra, a gente ia lá e tinha que demitir todo mundo, né. Eu viajei o Brasil inteiro, eu cuidava de 17 obras com 22 anos, então era uma responsabilidade imensa, e viajei muito e aprendi um pouquinho de mandarim, aprendi muito sobre a cultura chinesa, comi tudo que vocês possam imaginar no escritório, porque eles comiam realmente comidas muito exóticas. Na hora do lanchinho deles, o lanchinho tinha coisas inimagináveis, e foi uma experiência de vida incrível, assim. Eu achava que eu arrasava no mandarim, e o meu chefe dizia: "Mari, tá ruim, para, fala só o inglês que alguém vai entender". Mas eu achava que eu estava arrasando no mandarim, foi uma experiência de vida muito legal, e foi o que me levou para o RH, e fiz TCC, terminei a faculdade lá com eles, fiz TCC inclusive a respeito dos processos que eu estabeleci na empresa, deu certo. Aí eu fui de Santa Maria, que é a minha cidade natal, para Florianópolis, e aí eu pensei: "Ah, me formar e vou começar a subir o Brasil, né". E aí fui para Florianópolis, morei 2 anos por lá, e foi lá que eu tive a oportunidade de ingressar numa empresa de tecnologia, de telecomunicações, na época, que tinha uma equipe muito bacana de research and development, né, pesquisa e desenvolvimento. E depois dessa aí, eu nunca mais saí da tecnologia. Eu gostei dessa dinâmica de trabalhar com tecnologia. Eu sempre fui uma pessoa early adopter para várias novas tecnologias e sempre gostei muito, né. Deu certo, e aí já se vão 12 anos dessa história dos chineses aí. Mari, você falou que era pau para toda obra, né? E no começo, quando a gente estava fazendo essa introdução, você falou assim, não, até tentei ir para Big Corp, mas aí eu falei, putz, isso aqui não é mais o meu ambiente. Talvez a Mari já soubesse desde o primeiro experiência profissional que você queria o pau para toda obra, né? Uhum. E coincidentemente, quando a gente olha para suas experiências profissionais, né, mais recentemente você entrou na Uncover, e aí eu queria que você trouxesse algumas coisas, né? Quando que você entrou na Uncover, você já tinha uma estrutura e o que que faz a empresa, né? Legal. Eu acho que esse negócio de ser pau para toda obra é aqui
eu gosto muito de trabalhar com demanda, né, eu gosto muito de trabalhar com resultado visível. E acho que o problema da grande corporação é que a gente leva muito tempo e muito relacionamento, muita política de relacionamento para chegar na aprovação de um projeto, para daí desenvolver, para daí ver resultado quando se vê já se passaram aí 7, 9 anos de carreira, com pouca evolução. Então eu acho que a história desse pau para toda obra, ela nos dá a possibilidade de realmente crescer mais rápido. E é isso que tem acontecido na Ancover também, né. Quando eu entrei na Ancover, a gente estava com 23 funcionários, hoje estamos com 92, então a empresa cresceu bastante nesse período. E eu vou dizer que não foi um trabalho difícil de início, nunca tinha tido uma área de RH, uma pessoa especializada em RH, mas nós temos uma Head de Finance, que é a Júlia Brandão, que faz um trabalho incrível e que já era uma pessoa que tinha um fluxo muito bem organizado, muito bem desenhado, que funcionava super bem para 20 e poucas pessoas. Então normalmente quando as pessoas me perguntam: "Ah, entrou para faxinar a casa, o mato estava alto", eu sempre falo: "Não, cara, a grama estava bem verdinha já. Eu só cheguei para dar estrutura para a gente poder escalar". Acho que esse foi o motivo principal da minha contratação, eu enxergo isso de forma muito clara, e é muito interessante o quanto a maturidade do time vai empurrando a possibilidade de novos projetos, né, essa escala que a gente pensa em people, pensando em performance review, pensando em processos de recrutamento, no próprio feedback estruturado, nas coisas mais basais de people, assim, demandam bastante a maturidade do time, principalmente do time de liderança. Então acho que o trabalho desses quase 2 anos na Uncover, ele está muito relacionado à parceria que a gente tem hoje dentro do time de liderança, tanto de alta quanto de média liderança, a gente tem um time bastante unido, e muito homogêneo, super diverso. A gente tem um time super diverso. Temos pessoas transgêneras no time, temos esforços afirmativos em trazer mais pessoas negras, pretas e pardas, mais mulheres em posições técnicas. Então a gente tem esses esforços de diversidade, mas é um time muito homogêneo, conhecimento, em nível intelectual, vontade de fazer as coisas acontecerem. Isso tem sido muito positivo, assim, para a construção das coisas na Ancover. Então não tínhamos uma estrutura muito bem estabelecida lá no início, mas a gente já tinha um fluxo que as coisas aconteciam muito de uma forma muito correta, e eu acho que isso é muito bacana também. Em muitas empresas que eu passei, eu tive a dificuldade de, eu vou entrar e eu preciso ajustar primeiro salário, eu preciso ajustar benefícios, eu preciso ajustar condições de trabalho, tem júnior ganhando mais que sênior, né. Às vezes eu ficava mais de um ano só nesses ajustes para tornar a estrutura mais, para que a estrutura estivesse dentro de um contexto de equidade maior. Daí a gente consegue, sendo justo com salário, benefícios, com esse basicão aí da troca, que é o trabalho pelo salário, a gente consegue falar em cultura, a gente consegue falar em desenvolvimento, em treinamento e outras coisas que são secundárias, né? A gente precisa garantir realmente esse básico da relação de trabalho. Pelo contrário, na Uncover sempre foi muito suave, e aí eu tive espaço e tive um terreno super fértil para construir diversas iniciativas que a gente já fez, a maior parte de sucesso, mas tem umas que também a gente vê: "Ah, legal, mas não foi para frente, acho que não é para esse time, não é para esse time da liderança". Eu acho que a gente tem que falar mais dos fracassos também, a gente sempre fala dos cases de sucesso, dos grandes resultados, mas tem coisas que às vezes não dá certo e a gente também tem que conversar sobre isso, né. Mari, o que você falou é tipo infinitas perguntas que surgiram na minha cabeça, porque você falou tanta coisa sniper, assim, direcionada, que a gente vê todos os dias com os nossos clientes na Venture People, mas eu acho que tem uma pergunta que na minha cabeça ela ficou mais latente, né? Você entrou lá quando foi a primeira pessoa de RH, quando tinha mais ou menos 20 pessoas, né? Se eu não estou enganado. E hoje ela está com 90 pessoas em 2 anos. Então, você sendo a única pessoa de RH trazendo 60 pessoas, 2 anos. Qual que é o segredo para você conseguir trazer tanta gente em tão pouco tempo, sendo uma pessoa, né? Olha, Milton, eu vou te dizer que é processo, sabe. Aí eu não tenho muito, papo de coach aqui para dizer, é processo, é fazer uma coisa
A verdade sobre RH é essa. RH é um processo atrás do outro, um processo atrás do outro, um processo atrás do outro, com consistência, com cadência, e aí as coisas acontecem. Então, assim, como eu já estou há 14 anos em RH, né, já tem muito processo seletivo nesse lombo, eu tenho hoje a habilidade de hunting, de entrevista, que eu vou direto no ponto, eu já sei o que que eu quero. E mesmo assim, principalmente empresa de tecnologia, principalmente empresa de SaaS, principalmente uma empresa como a Uncover, que não tem uma concorrência relevante hoje dentro do Brasil, entregar o que a gente consegue entregar resultado de mensuração de mídia, é, tem, mas não é bem, né? Então hoje a gente tem um trabalho muito único. E o que nos dá, o que nos dá dificuldade a gente ser tão único no mercado é que a gente não tem copia e cola. Eu não tenho como pegar uma equipe inteira que saiu num layoff da empresa tal e trazer para cá, porque a gente estava inclusive falando aqui no esquenta da conversa que eu preciso de cientista de dados. Não é qualquer cientista de dados, que já é difícil. Eu preciso de um cientista de dados que entenda de marketing science. Então, a gente já tem alguns processos muito bem estabelecidos para, por exemplo, mapear o mercado inteiro. Então, eu vou dizer assim que pouco tem que ter sanidade mental, acho que esse é o toque que faz as coisas acontecerem, que às vezes falta. Tem semana que a gente tem que aceitar que eu só preciso terminar essa semana aqui. Eu cheguei no final do ano, em novembro, a fazer 87 entrevistas em 10 dias, né? 2 semanas, de segunda a sexta, 87 entrevistas. Então, claro que chega uma hora que a cuca funde, né? É, Chega uma hora que a boca tá falando, mas não tá conectada com o cérebro. Então acontece. Mas a gente não tem tanto volume. Eu tive muito volume no final do ano, que a gente estava contratando para algumas áreas novas, áreas muito específicas e tal. Eu tive bastante volume. A gente não tem tanto volume, a gente tem hunting certeiro, a gente tem um processo de marca empregadora muito natural. A gente não tem hoje, eu não tenho orçamento, eu não tenho esforço de budget hoje para fazer marca empregadora. A própria experiência que a gente garante para os funcionários, ela dá essa possibilidade das pessoas irem e voltarem e fazerem esse caminho super bem, né? Pessoas saírem da empresa e saírem falando super bem da empresa. Eu sempre comento com os candidatos que se a pessoa for no Glassdoor e olhar nossas avaliações, lá tem uma que diz assim: continuem sendo esse time de loucos e nerds. E eu acho que isso diz muito sobre nós, né? Então, a nossa marca empregadora ela é empurrada pela própria experiência que a gente garante de dia a dia com os funcionários. Então, não tem muito segredo, não tem papo de coach aqui, não tem grandes metodologias e frameworks e autores que eu possa trazer. É um processo atrás do outro, com consistência, respeito pelo candidato, líderes muito bem preparados, né, para entrevistar. E eu vou dizer que a minha bala de prata mesmo, porque contratar é fácil, né? Botar para dentro, mas a oferta é boa, a grana é boa, o benefício é bom, um trabalho remoto, cultura boa. Botar para dentro é fácil, o problema é manter. Então a gente já começa muito bem com o processo de onboarding chuchu, 100% de aproveitamento, 100% de satisfação. É a satisfação ou a offer de volta, isso eu garanto. E uma das coisas que faz o nosso onboarding ser tão bom hoje é que tanto eu quanto meu time, agora eu tenho um time mais estruturado, nós entendemos muito sobre o negócio. Eu poderia ficar aqui tranquilamente a tarde inteira falando para vocês a respeito do negócio, a respeito do produto. Então, esse 1 ano e meio aí, um pouco mais de 1 ano e meio, me fez eu me aprofundar muito no nosso mercado, até nem tanto, até é uma coisa que eu quero fazer cada vez mais, né? Porque a gente acaba olhando muito para dentro e não deixa, e deixa um pouco de olhar para fora. Mas de entender o mercado, eu já tinha tido experiência com o mercado publicitário, que de certa forma é próximo ao nosso, é o nosso usuário final da plataforma, mas o entendimento profundo do negócio eu garanto. Que também é workflow, é processos de trabalho dentro das áreas. Eu preciso entender quais são os pontos dentro do processo que estão causando fricção, que estão causando insatisfação nas pessoas, o que, que eu posso costurar para fazer as coisas acontecerem. E eu tenho falado muito sobre isso com os meus líderes, né? Eu falo para eles que eu trabalho com alta costura, eu não trabalho com RH. Eu trabalho com alta costura, eu vou costurando uma conversa aqui, uma conversa lá, construindo um raciocínio aqui, compartilhando uma realidade lá.
porque apesar de ser um time super dinâmico, super aberto, a gente tem hierarquia para reporte, a gente não tem hierarquia para subordinação. Então a gente tem muita autonomia, muita liberdade hoje entre as pessoas no time para criarem, para trabalharem no dia a dia, mas ainda assim, às vezes, algumas conversas ficam de lado. Eu acho que isso é o ruim, inclusive. Eu vou até puxar esse gancho aqui, que esse gancho é bom. Acho que isso é a parte ruim do remoto. A gente não tem o cafezinho para bater aquele papo, para dar aquela opinião. Então a gente acaba assim entrando na reunião para falar daquele assunto da reunião e às vezes falta tempo de, mas o que que tu acha disso? Tá, em opiniões, entender contextos, entender cenários. Então, eu acho que esse é o grande segredo, né, de manter as pessoas. Contratar é processo, um atrás do outro, é ir mapeando o mercado, é entendendo o que que o mercado está fazendo em relação à remuneração e está sempre atualizando política, fazendo melhorias também no pacote de benefícios. O trabalho remoto facilita muito a nossa vida também, né, na parte de contratação. Uma oferta de trabalho remoto, ela vale mais que barras de ouro hoje, né? Vale. Então a gente tem essa facilidade, eu diria, dentro do time de people, as nossas ofertas serem muito bem aceitas. E manter é isso, é um onboard muito bem feito, com um time de people preparado para falar sobre o negócio. Não dá para ler PowerPoint, e eu acho isso inaceitável. Para mim e para o meu time, né, e busco desenvolver o meu time também com essa habilidade. E eu acho que é isso. Ai, tem tanta coisa boa para falar, né, mas acho que o principal eu já contei. Incrível, Mari, muito legal. E assim, até para a gente contextualizar a nossa audiência, né, que é o pessoal que acompanha muito esse mundo de startups, empreendedorismo, a gente falou muito de início, né, dessa sua jornada de início de Ancover, o momento que está agora de crescimento, mas é legal colocar que você entrou numa rodada antes da rodada, né, de seed e agora, né, teve esse pós-seed. Como que você coloca esses 2 momentos aqui na questão de estruturação de times, né? Como que é esse antes e depois, os desafios comparando cada fase aí? Eu acho que a gente existem os napkins, né, dos fundos e que a gente acompanha e que tem ali recomendações, mas nem sempre normalmente os napkins mais importantes a respeito do que é feito em cada etapa, eles vêm dos Estados Unidos, né. Eu poderia falar de outros países, mas os Estados Unidos principalmente, pensando em Venture Capital e também pensando em CVC, né, os principais aí vêm dos Estados Unidos. Podem ser boas referências, mas acho que a gente tem que olhar bem a realidade de cada empresa. E eu vou dizer que no nosso caso aqui da Ancover, ficou muito claro o que a gente estava vivendo em cada etapa. A empresa validou o modelo de negócio em 2022. Na usina, acho que foi, se não me engano, em outubro de 2022. Eu cheguei aqui um ano depois da validação do modelo de negócios. Porque a validação do modelo de negócio não é um cheque, né? A validação do modelo de negócios não é um pós, não é um Pix na conta da empresa para a empresa. Ah, legal, validamos, agora vamos só crescer e lucro. Não, é aí que a gente começa a gastar. É aí que a gente começa a aumentar o custo em pessoas, né. Então, eu cheguei um ano depois, no mês que a grana entrou na conta, praticamente ali, ou um mês depois ou no mês, assim, né. Pré-seed aí, vou dizer que a gente teve, né. Vou considerar que a gente teve um primeiro investimento anjo, que foi em 2021, que foi o que possibilitou a empresa validar o modelo de negócio um ano e meio depois, e um ano depois desse pré-seed, a gente teve desse anjo, a gente teve esse pré-seed. No ano de validação do modelo de negócio, o objetivo da empresa vai ser manter custo, até para não dar aquele susto no investidor de: "Ah, agora que tem quem pague, os caras vão estourar de gastar e o cash burn vai ser altíssimo e a empresa não vai conseguir virar essa mesa". Então o ano depois da validação do modelo de negócio, e eu nem vou relacionar isso a alguma etapa de investimento, algum round de investimento, ele é de manter custo e todo mundo trabalhar muito. E aí a gente vê aquelas áreas que a pessoa faz de tudo mais um pouco e vai para o que era inclusive o caso da Júlia aqui, que é a nossa head de finance, que é minha super parceira aqui dentro da Ancover, tenho muito orgulho de trabalhar com a Júlia, uma pessoa super competente, inteligente, pensa em processo, a cabeça dela pensa em processo igual a mim, então a gente consegue se acertar muito bem nesse sentido. E a Júlia vivia essa realidade, fazia financeiro, fazia RH, jurídico, tributário, fiscal e back-office de sales e contrato e, né, o que ia aparecendo
como pessoa competente que ela ia atacando. E eu vou dizer que isso se mantém bem quando tu tem boas pessoas competentes, dedicadas no negócio, até o momento que tu precisa escalar. Porque eu acho que as startups em geral, elas têm essa ansiedade de: "Porra, validei o modelo de negócio, agora eu quero 10 clientes. Eu validei um, eu vou querer 10 agora do mesmo jeito". Só que cada cliente vai ter um desafio, cada cliente vai ter uma forma de pagamento, uma condição de pagamento, uma burocracia diferente, uma homologação, da empresa como fornecedora, que eu estou falando para de SaaS, que é o que eu tenho mais experiência, né. E não é bem assim, né, validou o modelo de negócio, beleza, mas tem muita discussão de precificação para se fazer, então tem muita discussão de negócio para se fazer nesse primeiro ano pós validação de modelo de negócio. E aí a gente começa a pensar numa especialização de papéis. Então acho que ao invés da gente separar por round, e normalmente os rounds eles trazem mais discussões desse level. "Ah, esse momento seu C-level", cara, na minha opinião, ninguém tem que ser C-level em startup. Vamos começar por aí. Todo mundo vai ser gerente, diretor, gestor, líder, use qualquer outro nome. Não precisa ser C-level, né, para começar. O board ali, os founders, 2, 3, 4, aí beleza. No mais, não vamos colocar ninguém com cargo desse level, que isso não se sustenta com o tempo. Provavelmente essa pessoa não tem uma área desse level, e vai chegar uma hora que essa pessoa vai ficar pequena para o cargo e tu vai passar constrangimento de ter que falar isso para essa pessoa. "Olha, desculpa, mas tu não é esse level para esse novo momento da empresa. Nesse novo momento da empresa, a gente precisa de um gerente. E tu é, no máximo, lista sênior, um bom coordenador. Mas lá no início da empresa, legal, vamos todo mundo CEO de MEI", sabe, essas piadas assim? E aí esse papo aí. Então, depois da validação do modelo de negócios, fica ali mais um ano. É difícil falar em meses ou anos, né, porque a intensidade das startups ela distorce o tempo. Então, é 1 ano, sei lá, não dá para dizer, mas eu tenho certeza que na própria operação vai ficar claro quando é o momento que eu estou pronto para eu especializar papéis, para ao invés da minha pessoa de finance fazer finance, RH, né, eu vou ter finance, RH e tal, 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 e não sei o que lá. E a pessoa que vai cuidar de clientes, eu vou ter uma para pré-venda e uma outra para pós-venda, porque vender é totalmente diferente de manter um cliente, de fazer um pós, de fazer relacionamento, de fazer upsell, de fazer cross-sell. Então esse entendimento, ele vem com a escala. Gente, a água vai bater na bunda, essa é a verdade. Vai chegar uma hora que a água vai bater na bunda, a pessoa: "Ai, cara, o cara a minha prioridade é vender ou é manter os clientes que entraram? Não sei". Aí eu vou pagar 20.000 para o cara. Vender é mais importante, a gente tem que botar mais gente para dentro. Eu vou pagar 20.000 nesse cara que vai vender e vou pagar 12 para o cara para manter os clientes em casa. Sei lá, né, tô chutando aqui. Então a gente começa essa especialização de papéis, que foi o que começou quando eu entrei na Uncover. A gente começou justamente a entender melhor essas estruturas, e um pouco do que eu falei para vocês era muito da realidade que a gente viveu na Uncover, e contratar pessoas especialistas, que até inicialmente são contribuidores individuais. E esse é outro problema do mercado de startup, né? Quero o fulano de tal da Big Tech, que é Head of something, something lá, e ele vai vir aqui e vai arrasar. Ai, legal, só que esse cara vai querer equipe. E tu não tem grana para contratar a equipe desse cara. Esse cara não vai ser o hustler sozinho ali, mandando ver, né? Não é todo mundo que é pau para toda obra. Principalmente quem já esteve numa Big Tech botando pouquíssima mão na massa. Esse papo de mão na massa virou o novo perfeccionista de processo seletivo, né? Cara, se tu não é mão na massa dentro da tua operação, do teu time, que depende do teu trabalho, tu vai ser mão na massa aonde, né? Então, assim, eu diria, contribuidores individuais, pessoas que estão dispostas a realmente colocarem a mão no sujo, a sujar as mãos ali para fazer as coisas acontecerem, e que tenham a humildade de reconhecer que, talvez eu já tive áreas com 17 pessoas, né, equipes de people com 17 pessoas. Eu não preciso disso agora, né, eu preciso de escala, automatização do trabalho de people, eu não preciso fazer uma
uma experiência super customizada individual, eu sim preciso fazer uma experiência justa para as pessoas sentirem que elas estão trabalhando num lugar que está sendo justo com elas, íntegro, e que ao mesmo tempo elas estão tendo a oportunidade de crescer e se desenvolver na empresa. Depois da especialização de papéis, que é muito do momento que a gente está vivendo agora, a gente vive uma seniorização das lideranças. Aí sim, aí dá para ir atrás do cara da Big Tech e tal, e daí eu já tenho ali uma equipe com 8, 10, 12 pessoas, com bons analistas, que entendem profundamente do que fazem, que entendem os seus processos, que sabem por que que são analistas e por que que estão onde estão e por que que ganham quanto que ganham e o que que eu tenho que fazer para chegar no próximo. Uma das coisas muito acertadas que a gente tem na Ancover é o fato da gente não ter tabu para falar de grana. Então a gente tem hoje um time que sabe muito bem quais são as faixas salariais da empresa desde que entram na empresa. A gente fala sobre isso no processo seletivo. A gente divulga salários quando a gente abre as vagas online, que não é uma cultura muito latina, né? A gente vê muito nos Estados Unidos, a gente vê muito no Canadá, mas não é uma Europa, mais ou menos, mas não é uma cultura muito latina abrir vaga com valor de salário. A gente faz isso. Porque quem está dentro da empresa hoje sabe por que que tá, onde é que tá e o que que tem que fazer para ganhar mais. Então a gente não tem tabu para falar de dinheiro. E aí sim, com esse time mais maduro, eu tenho possibilidade de trazer uma pessoa de Big Tech que realmente vai olhar o meu processo e vai agregar com uma coisa que eu não tinha pensado. Eu, como founder, eu não tinha pensado nisso, porque realmente a expertise dessa pessoa, ela já viveu, ela já tem essa bagagem, ela já viveu essa experiência de isso aqui tá ruim, e ela ter aplicado esse processo, e aí metade deu certo, outra metade não deu, e a pessoa corrigiu. Assim, quem já errou, fracassou, quebrou, deu merda, deu ruim, essa pessoa vai saber como reagir numa situação dessas e como entregar um resultado mais positivo. Aí sim, aí beleza, aí vamos seniorizar, vamos pagar melhor, aí a gente começa a ter mais condições de falar em equity sem tanta diluição, que esse é um dos grandes problemas das startups, dilui muito no início, é praticamente assim, ah, pelo amor de Deus, bota um dinheiro aqui, eu te dou tudo que tu quiser. Aí o cara vai lá e dá mesmo, dá demais, é muita diluição. E aí depois o que que acontece? Chegam os caras de Big Tech e eles querem equity. Aí tu não consegue mais diluir, tá tudo na mão do investidor. Então, são momentos bem diferentes e que talvez nem aconteçam nesse ritmo, nesse fluxo que eu falei aqui. Mas eu acho que o ideal é isso. No início, tu tem que ter gente pau para toda obra, que tenha um perfil de risco, né, que esteja aberto ao risco. Trabalhar em startup é isso. Porque pode dar muito errado. 90% vai dar muito errado. 90% das startups não passam da etapa de validação do modelo de negócio. Talvez para o Brasil, esse número que eu estou trazendo Vale do Silício, né? Talvez Brasil seja até mais alto o número de startups que não dão certo. Então tem que ser uma pessoa que esteja disposta ao risco. Se o cara está falando muito, não sei, PLR, não é o teu cara. Não é o teu cara. Deixa ele ir lá para Big, deixa essa pessoa ir pro bancão, deixa essa pessoa ir para Big Corporation, deixa essa pessoa ficar numa consultoria, né, de tecnologia já bem estruturada, enfim. Esse cara não é o teu cara para startup. Precisa de um cara que seja um pouco irresponsável, que seja um pouco mais aberto a esse risco, mais disposto, sabe, a viver essa aventura. Mas também com respeito, né, com dignidade, porque a gente também vê startup fazendo cada maluquice com remuneração, que a gente vira meme. Aí virar meme também não dá. Eu acho que nem muito ao céu, nem muito à terra, mas sabendo que a gente vai ter que buscar um perfil mais específico, que cada etapa exige essa maturidade de entender e nunca deixar o ego tomar conta dessa equação. O problema é esse, né? Mas é que o fulano é head. Tá, mas era head antes? O que que esse cara fazia antes, né? Será que ele seria contratado como um coordenador numa empresa mais estruturada? Não precisa chamar de head, né? Pode chamar de líder. Tá ótimo. Líder, gestor, sei lá, usa outra nomenclatura. Mas head acaba complicando bastante, inclusive o trabalho de people depois para enquadrar essa pessoa num plano de cargos e salários.
Acho que é isso, acho que eu consegui dar uma visibilidade para vocês esse processo, bem semelhante ao que vivi aqui na Ancover, com algumas diferenças, assim, de momentos, mas, eu relaciono mais a fases do negócio do que realmente a rounds de investimento. Não, fantástico. Você contando, você contextualiza um dos episódios que a gente tem aqui no Venture Fellows, que a gente fala do tipo de profissional em cada fase de financiamento. Que a gente fala da galera que está no seed, de série A e série B. E aí, a gente nem combinou isso aqui, mas foi legal que você vai tangibilizando, dando exemplos do que acontece em cada momento, né? Que é o canivete Isso. suíço, o especialista e o gestor, que é basicamente isso que você falou. Mas aí você foi trazer alguns inputs que eu fiquei com algumas dúvidas, né? Pela sua experiência, Mari, essa questão de você dar essa transparência de remuneração da empresa para todos os colaboradores, você conseguiu, pela sua vivência, identificar quais foram os impactos dessa abertura em termos de retenção de talentos ou de atratividade da Uncover para trazer novos profissionais para o time? Eu acho que a liberdade da gente falar sobre isso com o candidato, ela nos leva para um lugar muito claro. E quando a gente está falando em startup, modelo de negócio novo, não tem como se eu chegar num processo seletivo com um candidato e falar assim, eu sou diretora da RH do iFood. Se o cara não ficou na criogenia nos últimos 5 anos, ele sabe do que eu estou falando, eu não preciso explicar o iFood. Quando eu estou falando em Uncover, eu preciso de uns 5, 10 minutos, caso esse cara não seja assim, um nerd do mercado de mídia, de mensuração de mídia, eu preciso ali de uns 5, 10 minutos para explicar para esse cara o que a gente faz aqui na Uncover. E quando eu parto desse lugar, eu já parto de um lugar que a pessoa precisa cognitivamente entender do que eu estou falando, entender qual é a operação e entender qual vai ser a participação dela nesse processo, né? Beleza, entendi. Mas o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha função? Como é que eu vou aplicar o que eu já fiz em outras empresas aí para vocês? Então, eu já saio meio do débito, sabe? Eu já saio meio no débito. Todo o processo seletivo, ele é um processo de convencimento, é um processo de venda do que a gente faz na empresa. Inclusive, não vou lembrar o nome dela, ela era CMO do Indeed, uns 3, 4 anos atrás. Ela veio para cá e ela fez uma apresentação para falar sobre o conceito de Employer Promise. E a gente vinha falando muito em Employer Branding e tal no mercado, e aí ela veio apresentar o conceito da Employer Promise. Porque Employer Branding é pegar e dizer assim, ó, para quem quiser trabalhar aqui na Uncover, é assim, ó. É assim que se trabalha aqui na Uncover, ó. Ah, a gente faz isso e tal. E aí ela falou assim, o Employer Promise é dizer assim, ó, a tua vida vai ser assim se tu trabalhar aqui na Uncover. Esse é o Employer Promise. Então, assim, no nosso Employer Promise, a gente já tem uma fase de venda, de argumentação, de convencimento, que é super importante para as pessoas conseguirem absorver de fato o que é o negócio, de fato o que a gente faz aqui, qual vai ser minha participação, quais são minhas possibilidades de carreira, quais são as tecnologias com que vocês estão atuando, porque é uma coisa que eu quero fazer, é um negócio que eu vi um cara falar num fórum e eu estou querendo trabalhar com esse stack de tecnologia e tal. Então a gente tem essa fase de venda, de convencimento, de argumentação. E aí quando eu chego com uma proposta financeira simples, clara, única, não tem, eu te pago nos primeiros meses tanto e depois nos outros tanto, e aí tu vai ter um equity com um cliff, um vesting e tal, e daí se tu fizer, tu vai ganhar um bônus de não tem essa confusão, né? Às vezes tu precisa de uma hora inteira durante um processo seletivo, umas empresas, para explicar o modelo de remuneração. Quando a gente tem um modelo de remuneração claro, simples, transparente, está no nosso site, na nossa página de carreiras, tá lá, o que nós te oferecemos? Salário de tanto a tanto, na faixa salarial de tanto a tanto. Claro, a gente tem diferenças nas faixas de acordo com a bagagem que o candidato está trazendo, mas a gente tem uma faixa salarial estabelecida. O salário é tanto, pode ser CLT, pode ser PJ, aí, claro, a gente tem duas, três regrinhas para isso, e temos os benefícios que são esses aqui, escritos de forma clara, fácil de entender, e acabou. Esse tesão em falar de faixas salariais e bônus e IF, isso é papo de founder. O funcionário não quer saber. O funcionário quer saber quanto que vai cair na conta dele no mês. Eu acho que às vezes a gente fica
muito bitolado, muito encantado com a ideia de um plano de stock options, mas o funcionário não quer saber disso. Talvez ele nem esteja quando ele nem consiga vestir um ano, ele vai conseguir bater o cliff. Ele não vai vestir essas ações. Ele já está pensando assim, ó, cara, o que que eu vou fazer no que vem? Eu estou entrando agora, julho, na empresa, mas lá por agosto do ano que vem eu já quero trocar de novo. O tempo médio de um desenvolvedor hoje numa empresa é de 10 meses. 10 meses. Esse cara não vai ter cliff nem aqui nem na China. Ele não quer saber de cliff, ele quer saber de dinheiro. Sim. Então, quando a gente apresenta a remuneração de uma forma clara, sem tabu, sabe aquele. Esses dias eu ouvi essa história de um candidato, eu achei fenomenal. Ele falou assim, ó, não, muito legal que vocês apresentam dessa forma e tal, porque tem empresa que parece a avó dando dinheiro no Natal. Vocês lembram? Vocês tiveram essa avó? Eu tinha essa avó. O envelopinho com o dinheiro dentro, e aí ela vinha e passava por baixo, assim, aquele dinheiro, pega pra comprar um sorvete, sabe? Exatamente assim. Não era, Pri? Ou no guardanapinho embrulhado ali. E tem empresa que é a avó dando dinheiro no Natal. Para tu Exato. receber a offer, tu tem que autenticar, indo, sabe? Reconhecer firma, autenticar, e aí pegar um código, uma senha forte e a autenticação de 2 fatores, para daí tu ver, afinal de contas, quanto tu vai ganhar. Então, essa abertura que a gente tem internamente nos dá a possibilidade de a gente ser aberto com o mercado. E vamos ser real. A maior parte das empresas demora para dar a informação, vai dar lá quando o candidato já está para aceitar a oferta, porque ele não quer que o próprio time dele saiba quanto que esse cara vai ganhar. Porque às vezes está injusto, está desequilibrado, sabe? E aí é cargos e salários ineficientes. Se tu tá pagando menos uma pessoa porque tu acha que ela não merece ganhar mais, essa pessoa já tinha que estar na rua. Isso é verdade. Eu posso estar sendo aqui muito aos extremos, né? Existem muitas camadas. Mas a verdade é essa: clareza, e transparência em remuneração nos dá a possibilidade de avançar muitas casas na relação com o candidato, transmite segurança e confiança para esse candidato de que a empresa é idônea, é honesta, vai trabalhar com ele de forma transparente, ou não vai dar bola nas costas. Ele vai ter uma relação financeira saudável com a empresa. Acho que isso é o principal. Legal. Só, Uma só deixa pergunta, uma curiosidade, Mari, nesse ponto que você trouxe, porque a gente vê muito, assim, founders, que nem você falando essa linguagem do sonho, vendendo essa história de equity, stock options, né, acho que é muito comum. E você trouxe o ponto, o candidato ele quer ver o dinheiro na conta, né, o funcionário. Como É. que você faz esse meio de campo, né, para traduzir meio que para os founders ou para o board, que seja, essa questão de, não, a gente vai levar de uma forma mais prática. Como que é esse desafio para você como Eu acho que people? é só meio de campo mesmo, Pri, porque a porta na cara que o candidato nos dá dói o nariz, sabe? Uhum. Então, assim, eu não preciso de um documento, uma metodologia, um estudo, né, muito forte. Vou fazer uma pesquisa inteira de mercado. Cara, eu tenho aqui uma pasta no Drive com umas 10, 12 pesquisas salariais de mercado, né? Eu nunca encomendei uma pesquisa salarial para uma startup. Não vale a pena. É um mercado muito pequeno, é muito diferente. Só o que a gente acabou de falar, cada etapa de cada round de investimento ou em cada etapa do negócio, a remuneração vai ser diferente. Se a empresa está em São Paulo, se a empresa está no interior, vai fazer diferença também. Então, assim, eu preciso ter uma equidade com o mercado mínima, eu preciso ter uma equidade interna que respeite os funcionários, e o próprio mercado vai me devolver o feedback de se eu estou indo bem ou não. Eu já sei, na Uncover hoje, que a gente tem que ter ajustes pensando em remuneração com bônus para alguns perfis, porque são perfis muito específicos de pessoas que estão em empresas que ganham bônus e que é uma coisa que hoje a gente não oferece da mesma forma e a gente acaba perdendo nessa briga por esses talentos, né? Mas não tem, eu faço meio de campo mesmo, eu sou só mensageira. Eu só estou dizendo, ó, eu tenho aqui, ó, 6 candidatos que declinaram por conta dessa mesma questão. Vocês queriam muito esses caras. E esses caras iam nos dar um retorno de investimento muito alto. E eu tenho essa habilidade hoje da gente conseguir, através, inclusive, de indicadores, de análise de indicadores aqui,
ter uma ideia de retorno do investimento de cada uma dessas pessoas, né. Então a gente consegue argumentar dessa forma. "Não, eu entendo que talvez esse cara vai ser uma bomba no nosso cash burn, mas esse cara vai dar um retorno do investimento que em poucos meses vai se pagar. Vai se pagar e vai, né, vai ser ainda superior a esse valor". Então eu só faço meio de campo mesmo, tá, Pri? É isso que eu entrego, é essa comunicação e eu ajudo os nossos, gestores, nossos hiring managers aqui dentro a raciocinarem esse processo, mas temos muitos desafios ainda em orçamento. Esse é um dos processos que eu posso dizer que não está redondo. A gente tem bastante desafio ainda com o orçamento e headcount que não coube. É, você abre a faixa salarial quando você está contratando a pessoa, logo de largada. Você começou a entrevista, ela já sabe quanto essa vaga pode pagar de teto. E é aquele profissional que fala assim: ah, dado que você pode pagar esse teto, eu vou querer minha pretensão no teto. Eu imagino que deve ter muita gente que faz isso. Como que você lida com um profissional que tem esse tipo de comportamento, sendo que não necessariamente ele vale esse valor? É curioso isso, Milton, porque eu vou te dizer que eu não sei se é sorte, eu não sou uma pessoa religiosa, né, eu diria: "Ah, é sorte ou é Deus?". Eu acho que é sorte, ou é falta de azar. Eu acho que a gente tem dado muita a gente tem ido muito bem com os nossos candidatos nos nossos processos, de ter pessoas que estão muito alinhadas nessa cultura que a gente estabelece da transparência extrema, da gente ser tão aberto e a gente ser tão honesto. Então, vou dizer aí que de 5 entrevistas, em todas elas eu falo o salário antes de que o funcionário fale a sua pretensão salarial. E de 5 entrevistas, 4 pessoas me falam: "Não, a minha pretensão era até mais estava mais abaixo do que vocês estavam oferecendo, mas se vocês quiserem oferecer mais eu vou gostar". Aí tem 1 ou 2 ali que falam: "Não, era exatamente essa a minha pretensão". Ou se o cara é muito bom, ele fala: "Ah, minha pretensão tá acima e tal". E normalmente as pessoas que falam: "Ah, minha pretensão tá acima", é o cara que sustenta. Então a gente respeita e realmente aí a gente faz um exercício interno de: "Pá, então esse eu quero muito esse cara, eu acho que esse cara vai fazer muita diferença, eu vou mudar o cargo, eu vou mudar o level de senioridade, vou mudar esse cara de nível e essa vaga que eu tenho, eu vou mudar ela de nível para eu acomodar esse cara, porque vale a pena". E uma coisa que eu sou chata pra caramba é a questão da equidade interna, principalmente no nosso time, que é um time bem diverso, que busca incentivar as mulheres. A gente tem gente hoje aqui na Ancover, praticamente todas as letras do LGBTQIAPN+. Talvez no Q, eu não tenho certeza de a gente ter, mas praticamente todas as letras do LGBTQIAPN+. Temos esses esforços que são afirmativos, esforços a gente está afirmando que a gente está buscando pessoas negras, pretas e pardas para ocuparem posições aqui dentro da Ancover. Eu sou chata e eu não aceito R$ 1.000 a menos numa discussão salarial, principalmente quando é uma mulher, principalmente quando é uma pessoa LGBT ou quando é uma pessoa negra, preta e parda. Então a gente respeita a nossa equidade salarial interna acima de tudo, isso é muito importante para mim. Então eu vou dizer que, eu não sei, talvez seja sorte, mas a gente tem candidatos muito alinhados nessa questão de honestidade, eu ia dizer de tranquilidade, mas não é isso, são pessoas altamente insanas pelo que estão fazendo. Mas no sentido das pessoas entenderem que não, beleza, essa faixa me atende, e todas as outras coisas que a Uncover, pode me oferecer, vão me fazer ter uma excelente oportunidade de trabalho. Eu tenho muitas pessoas aqui que saíram de grandíssimas empresas, com carreiras estabelecidas, salário ok, e vieram para a Uncover por causa do trabalho remoto, por causa absolutamente não absolutamente, mas assim, 90% por causa do trabalho remoto, e os 10% porque o ambiente é bom, porque tem oportunidade de crescimento muito rápido, porque o salário atende, os benefícios atendem, mas o trabalho remoto é muito deal breaker hoje. Então, eu me preocupo pouco, eh, eu me preocupo muito pouco com essa questão de discussão salarial. Se o cara está discutindo salário é porque ele tem bala na agulha mesmo, vamos discutir, vamos subir esse nível aí. Muito bom. Eu vou complementar, não sei se a Pri vai fazer uma agora, mas eu tenho uma outra já no gatilho aqui.
Você falou muito de uma coisa que me pegou, que acontece muito, e eu vi isso acontecendo dentro do próprio Jim Passwell Hub, que é você pega a empresa early stage, e lá eu acredito que lá a gente fez certo, lá no Jim Pass. Mas nas entrelinhas a gente percebia, né? Então, por exemplo, quando eu estava trabalhando lá, eu entrei como um dos primeiros sócios, e aí, um belo momento, o César, fundador, falou: não, vou trazer o cara que foi presidente da Coca-Cola no Cone Sul. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, pô, bota esse cara aqui. Uhum. Você já teve alguma experiência, não seja na Uncover ou outra startup que você trabalhou, de despromover ou de ter esse papo maduro de falar, ó, vamos ter que botar alguém em cima da casinha? Às vezes não precisa ser Já. o presidente da Coca-Cola, né? Às vezes tem que ser pessoas que talvez dê margem para discussão. Como que faz isso? Como que um founder leva essa agenda? Porque é um pode ir na sala isso, né, pro founder. Fala É. assim, putz, como é que eu vou fazer essa discussão para não perder a pessoa se ela for boa, né? Eu acho que o problema é querer manter uma estrutura empescoçada, sabe? Aí bota aquele cara grande aqui em cima, que é o cara que eu preciso para crescer o negócio, e eu deixo esse outro cara aqui praticamente com as mesmas atribuições, cuidando dos mesmos projetos, com as mesmas pessoas. Aí a pessoa responde para um e daí para o outro responder. Essa pessoa ela se torna um galo de tempo, a dedicação do tempo dela fica simplesmente para ser um intermediador, um leve-trás aqui de estratégico e de operacional, e aí essa pessoa fica só no tático e às vezes esse cara tá achatando ela aqui em cima. Ela podia estar crescendo para outros lugares. Então eu acho que a proposta do founder para ir pescoçar tem que ser sempre de fazer uma leve distribuição de projetos. E isso é muito claro quando a gente está falando principalmente de pessoas, né? Pessoas, a gente sempre tem duas perguntas no ano que tem que ser respondidas. Esse ano eu vou contratar ou eu vou. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Papo de terminologias de RH. Mas reter, eu prefiro engajar, né? Reter parece que a gente está obrigando a pessoa a Sim. ficar. Mas de engajar a pessoa para ela ficar na empresa. Eu preciso dessas duas perguntas respondidas. Eu tive um ano de 2024 na Uncover de muita contratação e pouco treinamento, pouco foco em desenvolvimento de pessoas. Agora eu estou tendo um 2025 de mais foco em treinamento e desenvolvimento de pessoas, para eu engajar essas pessoas e mostrar para elas que elas têm um próximo passo aqui dentro. Então a gente consegue oferecer para elas um próximo passo aqui dentro. Então, atribuídas as prioridades, se eu quero crescer, e vou dar o exemplo de People, que é o que eu posso falar com propriedade, se eu quero crescer engajamento, eu vou pegar esse cara grande aqui, que seja um cara de cases de engajamento de time. E esse vai ser o foco. E o cara que já estava aqui, ele vai manter acontecer, porque contratação nunca para, né? Esse cara aqui vai estar focado em engajar, e esse outro cara aqui ele vai estar focado em manter a estrutura que ele mesmo construiu. Então tu não tira o cara da jogada. Isso mexe com o ego da gente também, né? Porra, tá, construí tudo e agora não vale mais aqui para a organização, não vale, não tem mais validade para a estrutura. Principalmente dói tu tirar o cara de projetos que foi ele que construiu. E que ele construiu com o objetivo de ver esse negócio crescer, de ver a etapa depois da implantação, né? Então eu acho que tem que ter muita sabedoria do founder de escolher projetos, escolher focos e não disfarçar uma intenção de substituição com crescimento. Talvez esse cara, na verdade, está querendo substituir, aí vou botar ali, vamos ver se der certo. Se der certo, a gente tira o cara que estava. Se não der certo, que dá para ver, né? O líder, por si só, ele é um bicho inteligente. Tem uns que nem tanto, tem uns que são mais espertos que inteligentes. Mas pelo menos o cara foi esperto, porque se ele conseguiu subir com um pouco de limitação intelectual, o mínimo bom relacionamento esse cara faz, né? Esse cara faz ou tem. Então ele tem os seus pontos positivos ali. Então, cara, se for uma possibilidade de substituição, esse cara vai se ligar e vai ficar arrastando corrente e vai ficar atrapalhando teu clima e vai ficar sabotando teus projetos, né? Quando não o próprio board que está sabotando algum projeto com uma substituição maluca assim. Então acho que tem que ter muita honestidade no lance, muita transparência
E eu acho que distribuir, prioridades pode ser uma boa jogada. E tu não tira a pessoa do lugar de importância, que tu já tinha colocado ela lá, e ao mesmo tempo tu tem sangue novo para um negócio que, se ainda não tinha voado, é porque a pessoa anterior não tinha conseguido mesmo. Bota sangue novo para voar e deixa essa pessoa focada no que ela já tinha construído para ela continuar num ritmo de crescimento mais saudável. Não sei, né? Tô chutando aqui. Vocês me pegaram de calça curta, porque cada empresa tem a sua história. Mas olhando assim de forma ampla, esse seria a minha recomendação. Legal, muito bom. A gente falou bastante de contratação, agora engajamento. E é uma outra pergunta que eu queria te fazer é sobre cultura, né? Vocês passaram por um crescimento muito grande, acelerado. Como que vocês fizeram aí para você fez essa estratégia aí para manter cultura? Você falou muito sobre a cultura da Vancouver ser muito boa, muito legal. Teve algum É. momento que você achou que vocês perderam um pouco o fio da meada? Eu acho que todo dia a gente perde um pouco o fio da meada, né? Todo dia. Porque a meada significa tudo que a gente já construiu e todo dia a gente vive um negócio novo que a gente não está preparado. É a primeira vez. É a primeira vez de todo mundo aqui nessa história, né? Então acho que todo dia a gente perde um pouco o fio da meada. E é curioso vocês terem perguntado isso, Pri, porque eu tive essa conversa recente, né? Toda vez que eu entro num projeto novo com uma startup, seja como diretora, como gerente, seja como advisor, que é um trabalho que eu faço com startups também, o founder ele vem com esse papo de: a gente quer fazer um projeto de cultura, a gente quer fazer um programa de cultura. Eu li um livro da Amazon que dizia, sempre tem, né? Porque é natural do founder ter esse sonho de replicar modelos que deram certo. Porra, quem não quer dar certo como a Amazon deu, né? Então o cara ele vai buscar as referências dele, ele quer aplicar essas referências na casa dele agora que ele tem, né? Ele tem um lugar dele para replicar esses modelos. E aí eu também tenho que ter uma leitura muito boa desses founders, de experiência, de perfil, para saber qual vai ser a resposta que eu vou dar naquele momento. E normalmente no início do projeto, não é a hora que a gente vai falar sobre programa de cultura, manifesto cultural, missão, visão, valores, que eu acho tão anos 90. Não é a hora, no início do papo, no início do projeto. A gente vai chegar num momento para falar sobre isso, que eu vou dizer para vocês que se aproxima muito mais depois que a estrutura básica ele já está atendida. Chega a ser um pouco eu não sei se vergonhoso, assim, mas é um pouco jocoso a gente iniciar um projeto de cultura, um programa de cultura, manifesto cultural, você não paga o benefício para o funcionário. Se eu ainda estou discutindo se eu vou pagar vale transporte de um jeito ou de outro, se eu vou pagar no benefício no cartão flexível ou se eu vou fazer um acordo com o restaurante na frente do prédio sabe? Se tu tá tem uma história longa que a pirâmide de Maslow nunca foi uma pirâmide, né? O Maslow ele só falava das necessidades, mas quem colocou as necessidades do Maslow na pirâmide foram outros autores, né? Bom, vamos no popular? Se a gente pegar a base da pirâmide das necessidades ali e ela não tiver atendida, eu não vou falar de cultura, eu vou passar vergonha. Eu vou virar meme, eu vou virar meme. Funcionário não vai ter engajamento nenhum numa discussão sobre cultura se o básico que tu devia estar fazendo por ele não está fazendo. Se tu tá virando hashtag vaga arrombada lá no Twitter, a gente vê aos montes, né? Das pessoas falando: "Ó, cara, olha que absurdo essa vaga aqui na Faria Lima, startup, não sei o quê", e o cara tá achando que trabalhador é bobo, né? Então eu tenho que ter uma sensibilidade, um cuidado muito grande de conduzir isso, e às vezes é dizer assim, ó: "Ai, vamos fazer um programa de cultura". Ai, aham, vamos fazer. Eu não vou fazer isso nos próximos 8, 10 meses, um ano. E nesses 8, 10 meses, um ano, o que que eu vou construir? As minhas bases de cultura, que aqui na Ancover são muito óbvias. Eu não demito ninguém, eu não aceito ninguém, demissão nenhuma passar por people sem feedback. Eu quero ver cadê o feedback estruturado dentro do modelo de performance review que a gente faz. A gente não paga fora da faixa salarial estabelecida para a vaga. Se eu divulguei que a vaga era pleno e eu contratei o cara como pleno, eu vou pagar a faixa salarial do pleno.
Eu vou garantir que todo mundo receba de 2 a 3 feedbacks por ano. Eu vou garantir que o funcionário tenha todos os acessos dele na primeira semana, que o computador dele esteja funcionando, que ele tenha acessos a todos os benefícios. Isso é cultura. Isso é cultura. Garantir que se o cara quiser mandar uma mensagem no Slack, ele vai ser atendido num período razoável. Que o meu CEO, que agora são 2, o Matheus e o Daniel dividem o cargo de co-CEO, vão conversar com o time uma vez por mês, a nossa All Hands, para discutir para onde é que a gente está indo. A gente não tem reunião de porta fechada no Cover. Se a pessoa entrou na segunda-feira a primeira segunda-feira do mês, no segundo dia dela, que é a primeira terça-feira do mês, ela vai estar na reunião de All Hands, vendo na tela quanto que foi o nosso faturamento no mês anterior. Isso é cultura. Para mim é isso. O resto manifesta, é bom. Eu acho que direciona as decisões que as pessoas dão rastro para as pessoas tomarem decisões quando o líder não está do lado. É isso. É isso. Manifesto cultural, missão, visão, valores. É tipo, beleza, acho que está de acordo com o que eu penso, tá alinhado. Isso aqui eu não sei se tanto. Isso dá uma assim, leva a gente para um lugar mais reflexivo sobre se eu estou de acordo com a empresa. O resto é garantia de comunicação, transparência, alinhamento, respeito, valorização, conhecimento, compensa. Isso é cultura. O resto é papo. Papo de coach. Top, topzera. Mari, a gente vai chegando aqui no último bloco final aqui. A gente faz umas perguntinhas de bate-pronto. Vou começar aqui com a primeira, depois a Pri dá a sequência. Mas qual que é hoje uma ferramenta que você não vive sem no dia a dia de trabalho? Qual que é a Eu não ferramenta vivo sem. indispensável? Mensageria interna, acho que é o principal. Mensageria, no nosso caso aqui, a gente tem usado Slack. Em empresas anteriores eu vi usando Discord. E eu acho que uma ferramenta de mensageria interna bem estruturada, com objetivos nos canais, com as pessoas certas no lugar certo, sem gente de mais, sem gente de menos. Isso valoriza bastante assim o dia a dia e dá cadência nos fluxos que podem até estar em outros lugares, mas que hoje a gente tem a oportunidade de automatizar. E aqui no nosso time de People da Uncover, absolutamente tudo está automatizado com Slack. E isso facilita muito nossa vida. A gente deixa para a máquina fazer o trabalho braçal e a gente faz a poesia. É muito bom. Muito bom, Mari. E um livro que mudou sua forma de ver negócios ou sua trajetória? Eu sou ruim de livro para a forma de ver negócios, porque eu odeio livro de autoajuda. Odeio. Eu sou a pessoa do livro de ficção. Eu sou a pessoa do Harry Potter. Aqui, ó, sou fã de Harry Potter, de até uma tatuagem de Harry Potter. Então, eu sou a pessoa ruim. Mas um livro que eu tô lendo agora e que tá me trazendo vários insights de negócio, não é um livro novo, é A Origem, do Dan Brown, que é total ficção, mas que traz discussões a respeito de tecnologia num ponto de vista muito diferente desse mundinho fechado que a gente vive, principalmente startups. Então, eu super recomendo o livro Origem, do Dan Brown. Excelente. Leria um Parabéns. trechinho aqui se a gente tivesse mais tempo, mas é um livro muito bom e eu super recomendo. Fala muito em tecnologia e realmente de um ponto de vista diferente. Legal. E o que que é uma tendência hoje que todo founder deveria estar super antenado aí, olhando para daqui nos próximos 2, 3 anos? O que que você acha que é uma tendência aí que a gente deve enxergar? Uma tendência para os founders nos próximos 2, 3 anos. Eu tô meio na contramão com esse par, né? Porque o óbvio seria falar que inteligência artificial é uma tendência. Eu acho que a tendência é a gente derrubar o mito da inteligência artificial nos próximos 2, 3 anos. Eu acho que teve muito fervor sobre o assunto da inteligência artificial nos últimos 2, e principalmente da inteligência artificial generativa. E eu acho que agora a gente assentou para aquele lugar que tá, beleza, mas a gente está usando para quê? E tá útil, tá sendo útil ou a gente está só usando pela trend? Então, acho que a tendência dos próximos 2, 3 anos é a gente identificar o que realmente precisa da inteligência artificial, ou essa inteligência artificial realmente está me ajudando, ou está só me dando trabalho para eu fazer aqui uma parametrização, para eu conseguir automatizar um processo, e eu poderia fazer isso com e-mail, eu poderia fazer isso com
uma programação de uma mensagem na mensageria interna ou no software de comunicação com o cliente, né. Então acho que os próximos 2, 3 anos é a gente, desmistificar a inteligência artificial e tornar isso mais simples. O que que é realmente útil e o que que é barulho, sabe? O que que é ruído e que eu tenho que apagar da minha operação. E vai do founder, né, ser muito pé no chão em relação a isso e não ficar exigindo merda de candidato em processo seletivo e tem que entender da inteligência artificial. Tá, mas vai usar? É o novo inglês, né? É o novo inglês. Tá? Inglês avançado. Usa, né? A inteligência artificial para mim é o mesmo papo. Eu acho que os próximos 2, 3 anos vai ser da gente desmistificar isso e quando a gente exigir, realmente dar a oportunidade das pessoas aplicarem isso de uma forma, que dê resultado, que seja recíproco o quanto a gente está botando de esforço num projeto com inteligência artificial e no que a gente está tendo de retorno de eficiência ou de grana, né. Muito bom, Mari. Mari, você teria um conselho para quem está começando a carreira em startups, começando sua trajetória no mundo das startups? Um conselho é difícil dar conselho do que a gente não viveu, assim, né, porque eu acho que o que eu vivi no meu início de startups, ninguém mais vai viver, já passou, né, era outro mercado, acho que a pandemia mudou muito o nosso mercado em relação a investimentos. Acho que a gente ainda não sabe o que que vai acontecer a respeito disso. Eu ainda vejo a gente falava em inverno de startups, sabe, a gente está no outono ainda, o negócio não esquentou, né, nunca saiu, nunca descongelou realmente, né. Então, assim, eu não vejo um mercado superaquecido a ponto de dizer que, porra, eu vivi o investimento dos maiores unicórnios, assim, né, dentro do nosso mercado. Então, assim, para quem está começando hoje, eu acho que é muito pé no chão, né, de saber que essas histórias lindas de garagem e de grandes investimentos e grandes unicórnios vão ser cada vez mais escassas, e criatividade, sabe. Eu acho que a gente está vivendo um momento novo de que é difícil criar algo novo, né. 10 anos atrás, né, 2015, tinha um monte de coisa nova para criar que nunca ninguém tinha falado em fazer. Então, as empresas estouraram. Então acho que a gente tem que ter muita criatividade de observar as novas necessidades que o consumidor tem, que o cliente tem, coisas que talvez a gente nem não tenha hoje essa necessidade. E aí eu acho que vale arriscar, mas com o pé no chão, de saber que talvez os milhões não venham tão rápido, mas arriscar em modelos de negócio para coisas que vão se tornar necessidade daqui a algum tempo. Com a mudança da forma que a gente consome, que a gente come, que a gente se exercita, que a gente vive dentro da nossa casa. Eu acho que tem um monte de coisa nova para observar e que poderiam ser excelentes teses de negócio. Quem tiver essa inteligência, essa perspicácia e manter o negócio simples, sem sem tornar isso um espetáculo, né, vai se dar bem nesse novo mercado. Mas com o pé no chão, né. Histórias de unicórnios vão demo como eram em 2016, 17, 18, vão demorar a se repetir. Duas em um para a gente encerrar. Uma pessoa que te inspira no ecossistema de startups, você fala, pô, essa pessoa todo mundo tinha que acompanhar. E um filme, série ou qualquer conteúdo de business ou não, para você recomendar para quem acompanha a gente aqui. Eu gostei do business ou não, daí realmente vocês já viram que eu não sou a pessoa o meu lazer é ficção, mas vamos lá. Pessoa que eu admiro, que tem que acompanhar no mundo de startups, eu tenho na ponta da língua. Carol Strobel, da, Antler, fundo de investimento principalmente para empresa early stage ou que são só ideias, uma mulher incrível, de um poder, de uma capacidade cognitiva assustadora. Assim, quem tiver a oportunidade de assistir qualquer conteúdo da Carol, acompanhar no LinkedIn, acompanhar uma palestra dela, conhecimento que ela tem sobre venture capital no Brasil, sobre economia, sobre pessoas, sobre como que as empresas vêm se desenvolvendo, oportunidades de negócio, é um negócio assustador. Então, Carol Strubel com certeza vai ser a minha recomendação. Filme, série, eu ando fraca.
Eu ando mais mãe do que telespectadora, mas eu assisti uma série maravilhosa na Netflix, é Death Kill, né, Department Kill, que tá estouradaça, acho que é desse ano inclusive, é uma série relativamente curta, e é uma mistura de Sherlock Holmes e Doctor House. Então, para quem gosta desse papo de investigação criminal, que é o meu caso, é realmente uma obra, assim, eu gostei muito. Agora, filme ou série a mais relacionada a business, assisti por recomendações, putz, eu sou ruim de nome agora, aquela série que assisti uns 2 ou 3 episódios, acho que é Fragmentado, não, não é Fragmentado, um cara bem famoso. Eles entram, a pessoa entra no emprego e no elevador ela esquece Ruptura. Ruptura, Ruptura. Assisti 2, 3 episódios e fiquei genuinamente curiosa de assistir mais. E agora, quem sabe com as férias, com o filho na colônia de férias, eu consigo seguir aí e assistir mais alguns. Mas Ruptura eu achei bem interessante. Não sei se é bom ainda, mas tem alguma coisa ali pra gente descobrir. Bom, Mari, papo delicioso aqui, não dá vontade de encerrar. Mas Obrigada, muito Cris. Foi obrigada muito aí por bom. compartilhar tanta coisa com a gente, sua trajetória toda, suas visões diretas e retas aí, isso é É. maravilhoso. Eu diria que foi um open bar de aprendizado. Eu anotei várias coisas aqui, velho. É uma máquina, nossa Foi, senhora. Vitor. Mas, Foi, mas muito né? bom. Acho que todo founder de startup tinha que acompanhar aqui para refletir sobre algumas coisas. Acho que o principal insight aqui, a gente não falou explicitamente isso, mas quando você traz que você era a única pessoa, né? Eu acho que tem 2 pessoas hoje no seu time de RH, e a gente fala, pô, eu trouxe de 20 pessoas para 90. Você fala de processo. A recomendação que eu faria para o founder, para ele não cometer o erro de contratar alguém sem experiência para fazer o processo e É. trazer essas 60 pessoas. Porque fatalmente a sua experiência, Mari, ela faz toda a diferença para poder ter aquela visão crítica de saber quem é a pessoa certa no lugar certo, né? É a famosa economia burra. Se você trazer um profissional júnior para um ser, então acho que é uma forma de tangibilizar para os founders, às vezes, pô, será que vale a pena investir um pouquinho mais, alguém de RH mais sênior para me ajudar a trazer pessoas com mais essa pegada do que, putz, beleza, preciso contratar, traz qualquer um. Não é, traz qualquer um, né? Que Eu às acho vezes, que nossa, um profissional mais experiente, ele reduz a incerteza, né? Porque errar toda a gente tem um máximo de régua de Smith, é no máximo 65% de assertividade no processo seletivo, os outros 35 é a vida pessoal da pessoa quando ela entra na empresa, é se bate o santo com o líder, é se bate o santo com o time, é se tá perto ou longe da casa dela, é milhares de outras coisas que a gente não tem controle durante o processo, né? Mas quando a gente está fazendo um processo seletivo e investindo numa pessoa, muitas vezes uma grana alta ali, por exemplo, para a empresa, o profissional experiente de people, principalmente que tem um background bom em recrutamento, em aquisição de talentos, é uma pessoa que vai reduzir a tua incerteza sobre aquela contratação. Eu acho que até aumenta um pouco a assertividade, assim, e acontece também, né, Milton, Pri, vocês sabem disso, acontece às vezes a gente diz assim, ó, cara, eu não recomendo essa contratação. E o founder fala: "Não, mas eu quero". Falei: "Tá, beleza, vamos lá, vamos fazer funcionar". E a gente faz o mesmo esforço para aquela pessoa dar certo tanto quanto as outras. E na maioria das vezes eu tenho que levantar a minha plaquinha do "eu avisei", mas se acontece. ossos do ofício. É. E Mari, para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, como que elas encontram você? Redes sociais, Eu e-mail, enfim. estou em todos os lugares. Estou no LinkedIn, principalmente. O LinkedIn é a minha casa, é onde eu cresci, conheci pessoas maravilhosas como o Milton, e a gente teve a oportunidade de se conectar. Mari Gaida, lá no LinkedIn. Tô no Instagram, @mariana.gaida. Tô no X, tô no TikTok, Mari Gaida, é fácil de encontrar. E tô no YouTube também, tá? Fizemos aí 16 ou 17 ou 16 temporadas já de lives. Fiquei 1 ano e meio nas lives diárias, cada temporada aí com uns 20, 20 e poucos episódios. Muito mais conectada com o candidato do que com o founder. Teve temporada sobre tecnologia, teve temporada sobre carreira e maternidade, teve temporada sobre como ser promovido, sobre liderança. Então tem bastante conteúdo bacana por lá.
E eu devo estar voltando até o final do mês, porque as lives me fazem um bem danado, a gente criou uma comunidade muito bacana, e eu fico em live todos os dias à 13h no Instagram e também no LinkedIn. Então vou aguardar o pessoal por lá, principalmente nesses canais, mas estou super à disposição. Muito bom, Mari. Obrigada. Obrigada a todo mundo, né, que escutou a gente até aqui, que acompanhou esse podcast. E o recadinho final, não deixe de seguir a gente, compartilhar esse podcast para as pessoas saberem que existe conteúdo de qualidade no ecossistema de startup. E fica o convite para acompanhar nos próximos episódios também. Muito bom. Muito obrigada, pessoal, foi um prazer imenso. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.